Primeira coisa que eu começo fazendo é um circuito simplesinho, um resistor e um outro resistor. Eles estão conectados a uma bateria. Nem precisa fazer tão grande assim. Polo positivo, polo negativo. Daqui a pouco eu vou falar sobre a polarização da bateria, tá? Isso aqui é uma bateria. Aí você tem um resistor R1, R2 e R3. Aí você tem... Ai, gente, eu esqueço. Você tem isso aqui. Você tem um fio aqui e tem um outro fio aqui. Aí eu pergunto para vocês... Eu vou começar quebrando a perna de vocês já. Esse circuito aqui, para quem não assistiu a aula, óbvio, né? Esse circuito aqui, você acha que está em série? Esses resistores, eles estão em série ou eles estão em paralelo? O que vocês acham? Me responde aí no chat, por favor. Estou esperando. Um já falou que está em série. Quem mais acha que está em série? A Ana Luísa também acha que está em série. Alguém mais acha que está em série? Todo mundo acha que está em série, eu acho, né? Justo. Só que está errado, não está em série. Tá? O circuito, na verdade, está em paralelo. Como é que a gente vê esse circuito? Essa agora é a primeira coisa e mais importante que eu vou falar para vocês. Não acreditem no desenho de um circuito, tá? Eu quero que a partir de agora vocês não fiquem olhando mais para o desenho. Não é o formato geométrico do circuito que vão te dizer como é que está o circuito. O circuito, na verdade, tá? A gente analisa ele através de pontos, tá? Se eu chamar isso aqui um ponto A, quando eu passo por um fio onde não tem resistência, ele também fica com o mesmo ponto, que é o mesmo potencial em A. Quando eu passo por um que tem resistência, por exemplo, passando aqui, você vai chamar de B. Passei por resistência. E aí você passa aqui de novo por outro que não tem resistência, e aqui fica sendo o quê? B também. E aí, quando eu for desenhar uma coisa que a gente chama de circuito equivalente, por definição, tá? Isso é uma coisa muito importante. Se vocês conseguem perceber que entre o ponto A e B você tem um resistor R1 e o ponto A e B você tem um resistor R2, então esses dois resistores eles têm dois pontos em comum. Os dois estão entre A e B. Quando isso acontece, quando você tem dois pontos em comum em duas resistências, esses dois resistores estão em quê? Estão em paralelo. Que é a mesma diferença de potencial que eles vão ter. E aí você tem que esse outro resistor R3, ele também está entre A e B. Ou seja, você tem três resistores, entre todos eles tem dois pontos em comum. Então, na verdade, esse circuito inteiro, quando você for desenhar o equivalente dele, a gente só pode acreditar no desenho de um circuito se ele tiver desenhado da forma equivalente, que é da forma que a bateria está enxergando o teu circuito. Esse circuito aqui, na verdade, está cheio de pegadinha, tá? Ele não é tão trivial você saber desenhar isso aqui. Você saber fazer análise a partir disso. Se você desenhar agora esse equivalente, ó, vê se faz sentido. Entre A e B eu tenho um resistor R1. Entre A e B está aqui, ó. Entre A e B o resistor R1. Eu tenho entre A e B o resistor R2. E eu tenho entre A e B o resistor R3. Então, esses três resistores estão em paralelo. Eles não estão em série como vocês acreditavam estar. Perfeito, gente? Então, muito cuidado com isso. Essa definição aqui é muito importante. Uma outra coisa que vocês também são acostumados a fazer, para saber se o circuito está em série ou está em paralelo, é ver a corrente, né? Vocês estão acostumados lá no ensino médio. Se a corrente que passa pelos resistores é a mesma, ou seja, não há bifurcação, por exemplo, se você tem um circuito assim, a corrente sai daqui
e ela passa pelo resistor R1, essa mesma corrente passa pelo resistor R2 e essa mesma corrente passa pelo resistor R3. Então, essa corrente aqui, esses três resistores estão em série, porque a corrente é a mesma. A corrente não bifurca. Isso é uma forma de você ver também. Só que você só pode ver dessa forma se ele tiver desenhado da forma equivalente. Não dessa forma aqui. Se você for tentar fazer dessa forma aqui, você vai se trambolhar inteiro. Pensa só, você vai pensar que a corrente chega aqui, aí ela sai, vem para cá, vem para cá. Aí quando ela chega nesse ponto, aí ela chega aqui. E outra coisa que vocês também têm mania, fazendo rapidinho uma observação, vocês pensam em tamanho de fio. Gente, olha só, isso aqui, esse quadrado aqui que eu desenhei ali em cima, se eu tivesse desenhado isso aqui assim, ó, assim, para o circuito é a mesma coisa, tá? Só que o cara pensa, não, peraí, a distância daqui até aqui é menor do que a distância daqui até aqui. Então, pera, a corrente vai levar mais tempo para chegar. Gente, isso não existe, tá? Você não pode pensar em tamanho de fio aqui. Isso aqui é tudo instantâneo. Tá? As correntes chegam ali instantaneamente. Isso aqui são elétrons se movendo, tá? Então não se preocupe com o tamanho de fio. Isso é outra coisa que vocês também acabam se confundindo muito. Aí vocês pensam, a corrente, ela sai do ponto A e chega no ponto A. Aí ela chega aqui. Peraí, deixa eu apagar isso. Aí você também tem essa corrente que sai daqui e chega no B. Então a corrente está saindo do ponto A e ela está chegando no ponto A também e chegando no ponto B. Aí depois ela volta para cá, se separa. Aí, mano, já virou uma bagunça fodida. Tu nem mais sabe o que está acontecendo aqui. Quando você está com um circuito também que não está desenhado da forma correta, você não pode ver o caminho da corrente. Tá? Fica muito difícil você fazer essa visualização. Daqui a pouco eu vou dar outro exemplo, que é exatamente a questão da lista. Agora, se você desenha realmente dessa forma, você consegue ver que a corrente que sai aqui, que a corrente que entra, ela vai se trifurcar aqui, né? Nem sei se existe essa palavra. Ela vai separar em uma para cima, e uma para a direita e uma para baixo. De tal forma que essa corrente que entra é igual ao somatório dessas três que saem. Aqui não existe isso, tá vendo? Aqui a corrente que entra em cada resistor, ela se mantém a mesma. Então o circuito aqui está em paralelo. Você pode ver também através do caminho da corrente. Aqui também e aqui está em série. Aqui eu ensinei para vocês através de pontos. Aqui também existe esse macete de pontos. Só que para estar em série, eles precisam ter quantos pontos em comum? Apenas um, tá? Não são dois pontos em comum. Se vocês verem aqui, ó. Se vocês virem, né? Se eu chamar isso aqui de A, passei por um resistor, chamei isso aqui de B. Passei por outro resistor, chamei isso aqui de C. Passei por outro resistor, chamei isso aqui de D. Quantos pontos tem em comum entre o resistor R1 e R2? Vocês conseguem ver que ambos estão divididos o ponto B? É como se fosse vocês dando a mão, fazendo uma fila, o pessoal dando a mão. A pessoa da frente e a pessoa de trás só divide uma mão em comum. Quando você só tem um ponto em comum, esse circuito aqui, esses resistores estão em quê? Estão em série. Ou se você quiser, você vê pelo caminho da corrente, tá? A corrente que passa por um vai passar por todos igualmente, sem ter bifurcação. Então, se você tem um ponto em comum, o circuito está em série. Beleza, gente? Todo mundo foi até aqui? Ou não? Preciso do feedback de vocês. Foi, gente? As meninas novas aí, Maria Eduarda já falou. Manu, como é que tá indo? Foi isso aqui? Isso aqui é bem tranquilinho ainda. Um grande exemplo que tem, isso aqui foi de uma prova do período, acho que foi de uns 2 anos atrás, um ano e meio atrás. Ele chegou e já começou quebrando a perna de vocês. Ele fez isso aqui, ó. Isso aqui é uma adaptação, tá? Porque, na verdade, o que tem aqui nesse fio é um capacitor. Isso aqui é a questão da lista, tá?
Na verdade, você tem um capacitor ali. Só que vocês vão aprender que o capacitor em T igual a zero, no início do teu circuito, o capacitor ele se comporta como um curto. Isso aqui é um curto, tá? Quando você não tem resistência, na verdade, aquilo lá está em curto. A definição de curto, quando você tem uma coisa em curto, quer dizer que a diferença de potencial é zero. Óbvio, né? Porque se você chamar isso aqui de A, isso aqui também é A. Quanto que fica a diferença de potencial desse ponto e desse ponto aqui? Quanto que é VA menos VA? VA menos VA é quanto? É zero. Então, a diferença de potencial nesse fio aqui é quanto? É zero. Tá? Isso aqui é a grande definição de curto. É importante também vocês saberem. A questão da prova, você tinha um capacitor aqui, aí ele pedia para você analisar o teu circuito em T igual a zero e T infinito. Vocês vão aprender isso em circuito RC. E T igual a zero ele se comporta como um curto, e T infinito ele se comporta, você vai ter a mesma coisa aqui, só que em T infinito, o teu capacitor ele se comporta como um aberto. Aberto é como se fosse uma chave aberta. Uma chave aberta de um circuito, por exemplo, isso aqui, ó, quando você tem uma chave aberta no circuito, quer dizer que não passa corrente ali. É quando você aperta o interruptor da luz. Quando você desliga a luz, você abre o teu circuito. Se o teu circuito está aberto, não passa corrente. Se não passa corrente, se não chega a corrente na tua lâmpada, não vai ter dissipação de energia. Se não tem dissipação de energia, não há luz, tá? E quando você liga o interruptor, o que você faz é... Acho que se eu apagar aqui, eu vou apagar tudo, tá? Você liga o interruptor, o que você faz é fechar a chave. Então, ele se comportar como um aberto quer dizer somente... Se eu estiver muito rápido, vocês falam, tá, gente? Quer dizer somente... Isso aqui está gravado. Somente que a corrente que passa por aqui é igual a quanto? É igual a zero. Vocês vão ver que eu vou falar muito sobre isso lá na aula de circuito RC. Beleza? E aí, como é que eu vou fazer a análise desse circuito aqui, Ricardo? Como é que eu redesenho esse circuito? Esse circuito aqui, na verdade, se você pegar lá aquele macete de pontos, se eu chamar isso aqui de B, passei por um ponto, passei por um resistor, isso aqui é A. Como eu estou passando aqui por um fio, isso aqui é A também, é potencial mesmo potencial daqui é o potencial daqui. Aí você passa por outro resistor aqui. E aí você tem outro potencial aqui que é C. Então, vocês conseguem ver que você tem, na verdade, vou chamar isso aqui de R1, R2, R3 e R4. Vocês conseguem ver que, na verdade, você tem, no R1, você tem, ele está entre o ponto B e o ponto A, e o R2 está entre o ponto B e o ponto A. Então, na verdade, R1 e R2 estão em quê? Estão em paralelo. Ambos estão entre dois pontos em comum. Aí depois você tem R3 e R4, ambos entre A e C. E vocês conseguem ver que esse par de resistores aqui, ó, esse par de resistores e esse par de resistores, eles têm um ponto em comum dividindo o par de cada um, que é o ponto A. Então, esse circuito aqui, vocês vão conhecer como circuito misto, tá? Você tem dois resistores par a par em paralelo e o equivalente deles, peraí, aqui é R1, aqui é R2, aqui é R3, aqui é R4. E o equivalente deles, quando vocês forem fazer o equivalente desses caras aqui, que daqui a pouco eu vou ensinar para vocês, você vai ter um REC aqui em série com outro REC aqui. É exatamente o que está acontecendo. Ó. Você tem esses dois resistores entre B e A, e você tem esses dois resistores entre A e C. E o par de cada um está dividido um ponto em comum, que é o ponto A. Então, é como se fosse isso aqui, ó. A, B e C. Está exatamente assim. Aí, se você tentar fazer o caminho aqui da corrente, nesse circuito aqui, você deve se confundir um pouco. Você pensa, a corrente sai daqui e se divide.
E depois que ela chega aqui, o que ela faz? Ela vem para baixo e vem para cá também. Aí quando ela chega aqui, ela vem para cá e volta também. Daí daqui a pouco você se fala, cara, cai, fudeu. Você fala, cara, isso aqui, calma aí, a corrente voltou para cá, a corrente só pode ir para frente, aí você começa a inventar um monte de coisa, e aí começa a embaralhar a tua cabeça. Você não pode fazer o caminho da corrente quando o circuito não está na forma equivalente, tá? Se você desenhar aqui, fica claramente que tudo está acontecendo da forma correta. Aqui a corrente entra aqui nesse ponto, ela se bifurca, aí ela se encontrou aqui de novo, somatório das duas, aí ela chega aqui, ela se bifurca de novo e depois sai. Perfeito, gente? Foi isso aqui? Preciso do feedback de vocês. Oi. Gente, tem uma pessoa tirando dúvida comigo sobre uma matéria que eu nem faço. Acho que ela não sabe que eu faço essa matéria. E nessa situação aqui, você tem o ponto A. Você pode chamar de ponto que você quiser, tá? Lá eu chamei o outro A, tanto faz, são letras. Aí você passou por um resistor aqui. Esse aqui é B. Eita. Só que aqui não é um curto agora. A corrente não passa por aqui. Aqui é B. A corrente não passa por aqui. Se a corrente não passa por aqui, você não pode falar que aqui é B também. Então você tem que respeitar. Se aqui é A, passou por um resistor, aqui é C. Aí você tem os dois aqui passando, a corrente aqui passando. Você tem que esse ponto aqui é o ponto C. C não, desculpa. D. E aí, para você redesenhar esse circuito, deixa eu pôr aqui as R1, R2, R3 e R4. Vocês conseguem ver que R1 e R3, eles ambos dividem o ponto B? Se R1 e R3 ambos dividem o ponto B, R1 e R3 estão em série. Nesse caso aqui, o R2 e R4 estão em série também, que ambos dividem o ponto C. E esse par de resistores, esse par aqui e esse par aqui, ambos dividem o ponto A e o ponto D. Então, o que está acontecendo aqui, na verdade? Esse circuito, você tem dois resistores aqui em série e outros dois resistores aqui em série. E o equivalente deles está em paralelo. É isso que está acontecendo. Seria o ponto A aqui. Aqui o ponto B. Aqui o ponto C. Aqui o ponto A. Desculpa, aqui o ponto D. Aqui o ponto C. E aqui o ponto D. Perfeito, gente? Já acabei de fazer uma questão para vocês da lista. Tá? Se não me engano, ele pede a resistência equivalente. Eu acho que também pede a corrente. Mas a corrente, daqui a pouco eu vou ensinar para vocês como é que calcula. Ricardo, Fala, filha. eu não entendi por que o R2 e o R4 dividem o A e o D. Porque para mim o A é só do R2, não do R4 também. Não, não é o R2 e R4 que dividem o A e o D. É o conjunto deles. Tá vendo? É o conjunto R2 e R4 que estão dividindo o A e D, tá vendo? Ah, tá, entendi, valeu. É o conjunto R2 e R4 que está dividindo o A e D. Não é o R2 e o R4, entendeu? O R2 e R4 só dividem o C. Agora, o conjunto deles estão entre A e D. É a mesma coisa que acontece com o cara de cima. O R1 e R3 dividem somente o ponto B em comum. Mas o conjunto deles está entre quê? Está entre A e D também. Então, por isso que, na verdade, é o equivalente deles, ó. É o equivalente deles que estão em paralelo. Aqui seria o equivalente, o REC R1 R3. Aqui seria o REC, vou chamar de REC 2, tá? Aqui REC 1 e REC 2. Eles sim estão em paralelo. Não é R1 que está em paralelo com R2. Cuidado com isso, tá? Tá. Nem tem como tá, porque um está entre A e B, o outro está entre A e C. Não tem como. Tá? Aham, entendi. Valeu. Beleza? Show. Alguém mais? Foi todo mundo aí? Deixa eu ver aqui o negócio. Show. Foi todo mundo aí, gente? Ficou alguma dúvida?
Acho que não, né? Deu para ir? Show. Deixa eu ver agora, já falei disso, já falei disso. Agora a gente já vai começar a fazer questão, e quando eu começar a fazer questão, tá? Eu vou fazer questão 1 e questão 2 da lista, já vou começar a ensinar para vocês também circuito em série e circuito em paralelo. A primeira questão da lista, aconselho vocês abrirem aí também a lista, tá? Tá lá no meu Drive, a lista, é a primeira lista de circuito RC, para vocês darem uma olhada, para vocês verem também o que eu estou fazendo, enquanto eu vou desenhando. Você tem um circuito aqui, e você tem 3 resistores, R1, R2 e R3. Aí você tem uma bateria, aí ele pede, se eu não me engano, ele te dá a DDP da bateria, ele fala que a DDP, o epsilon da bateria vale, sei lá, vale alguma coisa, mas você tem esse valor, tá? E ele também te dá o R1, R2 e R3. Se eu não me engano, ele pede o REC, pede a corrente que passa, que sai da bateria, e pede também, eu acho que é DDP em cada resistor. Acho que é isso que ele pede. Tá? Vou apagar isso aqui tá feio. Para quem não me conhece, Manu e acho que é Maria Eduarda, né? Para quem não me conhece, quando eu tiver, por exemplo, uma fórmula assim, ó, delta VR igual a R vezes I, que eu vou ensinar para vocês, quando eu fizer isso aqui, ó, quando eu fizer isso, não é porque eu estou simplificando, tá? Quando eu estou riscando, quer dizer que eu tenho essa incógnita. Então, como é que eu faço para vocês que não me conhecem, para vocês dois que não me conhecem? Se eu fizer isso aqui, quer dizer que eu tenho uma expressão com 3 incógnitas. Só que eu conheço o valor de 2 delas. Se eu faço isso aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Quer dizer que eu tenho delta VR, tenho o I. Consigo tirar quem? Consigo tirar o R. Tá? Isso é uma coisa que eu faço porque eu não gosto de ficar fazendo conta nem ficar perdendo tempo com conta. Beleza? Para vocês se acostumarem também com o meu jeito. Antes de começar isso aqui, antes de começar a atacar esse exercício, eu preciso... A Mariana também é nova? Mariana Ferreira, você também é nova? Gente, eu tô perdido. Acho que a Mariana Ferreira também é nova, né? Gente, nossa, olha a merda que eu fiz. Eu apresentei o Tatu, esqueci a menina, caraca. Gente, a menina também é nova, tá? Vocês nem pra perceber também, cara. Vocês são foda. Mas enfim, voltando. A diferença de potencial no resistor, tá? Isso aqui já é uma coisa que eu vou... Deixa eu voltar para cá. Acho que não vai ter espaço. A diferença de potencial num resistor que seja delta VR é igual a resistência vezes a corrente que está passando naquela resistência, tá? E antes, isso aqui, deixa eu até abrir um porém aqui, que é uma coisa antes que eu preciso ensinar para vocês para a gente começar a atacar aquela questão, tá? A diferença de potencial do resistor, eu vou ensinar para vocês polaridade dos dispositivos. A polarização da resistência, tá? Vocês vão ver porque é importante isso mais para frente. Ela obedece ao sentido da corrente. A corrente sempre vai passar aonde ela tem o maior potencial no resistor e depois vai passar por um potencial menor, tá? E aí eu vou escolher agora essa próxima convenção. Se eu chamar isso aqui de A e isso aqui de B, tá? Quando eu fizer VB menos VA, eu estou pegando o número menor e subtraindo por um número maior. Esse mais aqui, eu não estou falando que é positivo não, tá? Esse mais aqui, esse aqui eu só estou querendo dizer que o VA é maior que VB. Quando eu faço VB menos VA, isso aqui dá um número negativo, tá? Isso aqui é um número menor do que zero. Esse cara aqui, deixa eu apagar aqui. Eu sempre vou fazer VB menos VA, tá? Isso aqui vai dar um número menor do que zero, porque VA é maior que VB. E eu chamo isso aqui de menos delta VR. O que é delta VR? É R vezes I. Tá? Essa é a conversão que eu uso, tá?
Beleza, gente? Sempre quando eu escrever ΔVR agora, é porque eu já estou levando em consideração o sinal de menos. Vocês vão ver quando eu fizer uma coisa chamada lei das malhas. Só que antes de falar lei das malhas para você, eu preciso ensinar isso aqui. E na bateria, a bateria, o traço grande é sempre o polo positivo e o traço pequeno é sempre o polo negativo. Se eu fizer, então, se eu ler, por exemplo, vou até mudar aqui para ver se vocês estão entendendo. Se eu fizer isso aqui A e isso aqui B, vocês vão ver que eu vou sempre fazer a leitura também. Depende de como é que eu estou correndo, tá? Se eu correr assim, eu estou fazendo sempre o final menos o inicial. VB menos VA. Como o VB é positivo, então quer dizer que ele é maior que VA. Então, o que vai dar VB menos VA? Vai dar mais, vai dar uma coisa positiva, chamar o epsilon aqui sendo a DDP da bateria, mais epsilon. Tá bom, gente? Eu sempre vou fazer final menos inicial. Se você trocar, você pode fazer VA menos VB também. Você pode fazer leitura no sentido da corrente, não importa. Só que se você fizer VA menos VB, isso aqui vai dar mais ΔVR. Só que no final da lei das malhas vai dar a mesma coisa. Porque você está lendo no sentido, eu simplesmente leio no outro. Eu prefiro ler nesse sentido aqui. Eu sempre faço final menos inicial. Tá? Beleza? Essa conversão que eu uso e como eu estou ensinando para vocês, espero que vocês também usem essa convenção. Beleza? Espera aí, rapidinho que abriu uma coisa aqui. Foi todo mundo aqui? Você quer entender isso aqui? Acho que foi, né? E aí, voltando para cá, como eu falei para vocês, ΔVR é R vezes I. A diferença de potencial no resistor, de novo, quando eu estou falando ΔVR, eu já estou fazendo o final menos o inicial, tá? Não vou ficar repetindo, não vou ficar fazendo VB menos VA e criar uma equação imensa aqui. Beleza? Vou sempre escrever ΔVR, já que é mais fácil para mim. É igual a R vezes a corrente que passa no resistor. Aí eu pergunto para você, vamos supor que ele esteja pedindo a diferença de potencial no resistor 1. Ficaria ΔVR1 igual a R1 vezes a corrente que passa no R1. Aí eu pergunto, nessa questão aqui, ele tem um R1, tá? Ele te dá o R1. Ele não te dá a corrente que está passando no resistor R1. Ele não te dá essa corrente aqui. Então, tem como você achar a diferença de potencial no resistor R1 nesse momento? Não. O que vocês têm mania de fazer é que, como ele fala que o epsilon vale, sei lá, 120, um valor qualquer, vocês têm mania de botar o 120 aqui. Isso é a mania de ensino médio. Tá? Onde tem potencial, vocês socam ali, vocês nem sabem o que está acontecendo. Onde tem, deu esse potencial, então boto isso no ΔVR. Não é assim que funciona, tá? Vocês vão ver o porquê, às vezes, a gente iguala um ΔVR. Ricardo, esse epsilon me confunde ainda. Você vai explicar melhor nessa aula? Sim, vou explicar. Eu vou explicar melhor, tá? Porque existe realmente essa confusão. O que a Bruna está falando tá, é o seguinte, na verdade eu explico isso, Bruna, na aula de capacitores, tá? Eu já vou adiantar aqui porque ela comentou, é o seguinte, é que lá em capacitores a gente vai ver uma fórmula assim, ó, epsilon A sobre D. Onde esse epsilon aqui e esse epsilon aqui tem significados diferentes. Esse epsilon aqui, na verdade, é permissividade do meio. É aquele mesmo cara lá da lei de Gauss. Sabe aquele cara lá da lei de Gauss? EDA igual a Qeng dividido por epsilon zero. Quem é esse epsilon zero aqui? Era a permissividade do meio no vácuo. Por isso tem um zero. Esse epsilon e esse epsilon aqui tem o mesmo significado. A única diferença é que esse aqui é vácuo e esse aqui é um meio qualquer. Pode ser um dielétrico, pode ser o ar, por exemplo. Só que esse epsilon e esse epsilon são diferentes, tá? Por mais que a letra seja a mesma, o significado é totalmente diferente. Mas vocês têm essa mania de ficar substituindo igual. Tá? Você tem que tomar cuidado com isso. Mas isso eu comento com vocês na próxima aula, que vai ser a aula de quinta-feira. Tá? Mas já adiantando, toma cuidado para não fazer isso, tá? São significados diferentes. Beleza, Bruna? Foi? Beleza.
Isso aqui, na verdade, mas tem tanta letra no alfabeto, eles podiam mudar, né? Cara, eu concordo com você. Não é à toa que a gente pode chamar isso aqui de outra coisa, né? Às vezes, na minha nota de aula, se eu não me engano, eu chamo isso aqui de delta VB. Só que eu comecei a botar Epsilon também porque eles estão fazendo isso. Então, vocês têm que se acostumar desde sempre para não cair em pegadinha. Então, vamos lá. Agora, eu preciso ensinar para vocês uma coisa chamada lei das malhas. Tá? Antes de voltar também para a minha questão lá. É um porém, na verdade, que eu deveria estar falando isso aqui antes de falar aquela aula. Errei a sequência, mas tudo bem. O que é a lei das malhas? Lei das malhas, gente, é a lei mais importante que vai existir em circuito. Vocês vão ver que tudo a gente vai falar de lei das malhas. Quem estiver fazendo o laboratório de Física 3 já deve ter visto isso. Eu não sei como é que está o laboratório, né? Mas, normalmente, o pessoal já tá vendo isso no laboratório, quando tivesse normal, né, o período. Mas o que quer dizer lei das malhas? Lei das malhas, vou pegar aquele mesmo exemplo. A lei das malhas diz o seguinte: ela diz que quando você fizer a leitura de um circuito fechado, isso aqui é um circuito fechado. O que é um circuito fechado? Que você pode sair de um ponto, andar pelo teu circuito e voltar para esse mesmo ponto. Isso significa um circuito fechado. Sem, óbvio, ficar fazendo bifurcações. Tá? Isso aqui é um circuito fechado. Se você fizer o somatório algébrico de todas as diferenças de potencial por esse circuito, o somatório dá 0. Tá? É isso que quer dizer a lei das malhas. Não entendi porra nenhuma. Vamos ver isso aqui acontecendo. Antes de fazer a lei das malhas, a gente precisa pôr a polarização das coisas. Por isso que eu ensinei para vocês a polarização aqui. Vou supor que a minha corrente ela sempre sai do polo positivo da tua bateria e entra no polo negativo da tua bateria. Então, aqui é mais, aqui é menos, porque esse traço aqui é maior. Como a corrente está passando assim no resistor, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos. Aí, agora sim, para você fazer a leitura da lei das malhas, você pode escolher o sentido que você quiser, tá? Você pode fazer a leitura da lei das malhas assim, contra a corrente, ou você pode fazer a leitura da lei das malhas a favor da corrente. Eu aconselho a vocês a sempre fazer no mesmo sentido da corrente, tá? Ou seja, a minha leitura da lei das malhas vai ser no sentido horário também, porque a minha corrente está no sentido horário. Se vocês fizerem no sentido anti-horário, não tem problema. A única diferença é que vai mudar todos os sinais aqui, eles vão mudar, tá? É como se fosse você multiplicar a equação inteira por menos 1. Quando você multiplica a equação inteira por menos 1, nada muda, tá? Agora vamos ver essa lei das malhas acontecendo. Vou começar a percorrer a lei das malhas. Começar a percorrer a lei das malhas ao verdinho, tá? Estou percorrendo. Você está correndo aqui. Opa! Quando você passou por aqui, você encontrou uma diferença de potencial. Você está indo do negativo para o positivo. Quando você vai do menos para o mais, eu vou estar fazendo VB menos VA. De novo, não estou fazendo VA menos VB. Estou fazendo o depois menos o inicial. Então, é um cara que tem um polo positivo menos o cara polo negativo. Ou seja, quando você passa do menos para o mais, você tem um aumento de potencial, então fica uma coisa positiva. Então, fica mais epsilon. Aí você continua andando. Continua andando. Opa, chegou aqui. Você encontrou outra queda de potencial. Você tinha aqui um cara com um potencial mais alto do que o potencial aqui. Como eu faço isso aqui menos isso, você vai ter o quê? O menos o delta VR1. Foi o que eu ensinei aqui para vocês. Ó. Menos delta VR, porque o VB é menor do que o VA. Beleza? Aí você continua andando. Opa, encontrei outro. Menos delta VR2. Opa, continua andando. Opa, encontrei outro. Menos delta VR3. E voltei para o meu P. Quando eu volto para o meu P, todos os somatórios dão o quê? Dão 0. Isso aqui é a lei das malhas. É a lei mais importante do circuito. Perfeito, gente? Alguém se perdeu aqui? Pode falar que eu repito.
Preciso do feedback de vocês. Ih, Maria morreu. O pessoal já começou a jogar CS. Pode repetir. Onde é que você se perdeu, Carol? Desde o começo? Você quer que eu repita desde o começo? Desde o começo. Vamos lá. Comecei aqui no ponto P. Lei das malhas, vou percorrer todo esse circuito no sentido horário, que é o sentido da corrente. A corrente é amarela. O vermelho é o sentido que eu estou percorrendo. Perfeito? Vou percorrer agora com outra cor para não ficar muito zoado. Comecei a percorrer meu circuito. Tô andando. Opa, encontrei uma diferença de potencial. Como eu estou lendo nesse sentido aqui, quando eu estou passando do meio do potencial negativo para um potencial positivo, desculpa, potencial negativo não, um potencial menor para o potencial maior, você fizer isso menos isso, dá mais epsilon. Que isso aqui é um epsilon da bateria. É a queda de potencial. Foi isso aí, filha? Foi isso, Carol? Foi? Aí você continua andando. Continuei andando. Opa, encontrei uma outra diferença de potencial. Ou seja, onde você realmente tem uma diferença de potencial, não é zero. Que esse cara aqui é menor que esse. Então, teve uma queda de potencial ali. Como eu estou passando do mais para o menos, vai ser o quê? Menos delta VR1, porque eu estou passando de um cara maior para um cara menor. Se você fizer a diferença de potencial do final menos inicial, vai dar uma coisa negativa. Então, por isso que é menos delta VR1. Aí continua andando. Opa, encontrei outra queda de potencial aqui, passando do mais para o menos. Fica menos de novo. Encontrei outra queda de potencial aqui, passando do mais para o menos. Menos delta VR3 aqui. E aí você volta para o ponto P. Quando você volta para o ponto P, isso aqui dá igual a zero. Foi, filha? Alguém mais ficou aí na dúvida? Alguém caiu, eu acho. Entendi, obrigado. Matheus, foi. Preciso do feedback de vocês. A Mariana, a Manuela, a Joana. Foi isso aí, isso é muito importante, tá, gente? Essa é uma das leis mais importantes que tem no... Peraí. Em circuitos. Vocês vão ver que eu vou falar muito dessa lei. Não é pouco, não. É muito mesmo. Tá? Voltando. Alguém caiu. Vocês sabem me dizer quem foi que caiu? Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma pausa rapidinho, gente. Deixa eu ver aqui. Ana Clara, tá aí. Ana Luísa, as duas Brunas. Alguém sabe quem caiu? Foi o Igor? Tinha que ser, né? Tá, é que roubaram. Acho que ele perdeu o celular dele. Acho que perdeu o celular dele, não sei o que aconteceu. Isso é aplicado para qualquer circuito, Bruno. Só que aqui eu só estou fazendo com resistor e bateria, tá? A gente vai ver isso também para capacitor. Tudo bem, eu posso continuar seguindo, que essa aula está gravada. Então não tem problema. Essa aula eu estou gravando também. Eu devo postar essa aula mais aquela que eu dou lá no quadro para menina, para quem viu. Vamos lá, gente. Vou aplicar a lei das malhas aqui. Aqui é mais, aqui é menos. É a mesma coisa que eu fiz lá, tá? Então nem vou me preocupar muito, não. Mas se eu fizer a lei das malhas aqui, o que vai acontecer? Mas tem que ser circuito fechado. Perfeito, Ana Clara. Tem que ser fechado. Vou fazer a lei das malhas aqui. Eu vou ter epsilon menos delta VR1 menos delta VR2 menos delta VR3 é igual a zero. Quem eu tenho como incógnita aqui? Eu só tenho epsilon. Então, aqui, eu tenho três incógnitas, uma expressão e três incógnitas. Fica meio difícil trabalhar com essa lei das malhas, eu não consigo tirar nada daqui. Por isso que a gente trabalha sempre com um circuito equivalente. Esse circuito equivalente aqui é diferente desse equivalente que eu estou falando aqui, tá? Isso aqui é você transformar o circuito em realmente como é que ele está. Agora, quando eu falo equivalente aqui, eu estou falando em transformar isso nisso aqui, ó.
e uma resistência somente. Eita, peraí. E uma resistência somente. Onde essa resistência aqui realmente a bateria está vendo. A bateria não vê que tem 3 resistores. A bateria só vê um resistor, que é um resistor equivalente. E aí, como é que eu acho a resistência equivalente de resistores em série? Isso aqui, obviamente, está em série, né? Não preciso nem falar muito, mas como é que você acha a resistência equivalente de série? A resistência equivalente de série, basta você somar todas as resistências. Isso aqui eu creio que vocês lembrem. Pelo menos isso vai continuar a mesma coisa. Beleza? Isso aí todo mundo lembra, né? Acho que sim. E aí, olha a mágica aqui, que é o que vocês adoravam fazer e nem sabiam por quê. Se vocês fizerem a lei das malhas aqui, o que você vai ter nessa lei das malhas aqui? Você vai ter epsilon menos delta V rec. Isso é outra coisa que eu aconselho vocês a fazerem. Tá? Sempre bote subscrito aqui para você saber identificar o que você está fazendo exatamente. Sobre quem você está fazendo. Quem é ela da minha turma, da P1, né? Sabe que eu sou chato pra caraca com isso. Isso aqui facilita muito vocês saberem com quem você está trabalhando, principalmente lá lei de Gauss. E aí vocês conseguem ver que o epsilon menos delta rec vai dar zero, gente? Aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos. Você faz a leitura da lei das malhas aqui, você só vai ter mais epsilon menos delta rec é igual a zero. Ou seja, epsilon é igual a delta rec. O que é delta rec? Mantendo essa lógica aqui, o delta rec é a resistência equivalente vezes a corrente que está passando na resistência equivalente. E aí eu pergunto para vocês, agora eu tenho uma equação e uma incógnita? Tenho, né? O epsilon você sabe quanto que é, e o rec você sabe quanto que é. Porque você sabe quanto vale R1, você sabe quanto vale R2, e você sabe quanto vale R3. Então o rec você descobre. Você joga o rec aqui, o epsilon da bateria ele fala para você de enunciado, e quem você consegue descobrir, você consegue descobrir a corrente que está passando no resistor equivalente. Ou seja, você consegue descobrir o cara que está passando aqui, ó. Que por coincidência é a mesma corrente que está saindo de onde? Da bateria. Vocês conseguem perceber isso? Que a corrente que está saindo da bateria é a mesma corrente que está passando nesse resistor? Não tem bifurcação nem nada. É o mesmo cara, é como se fosse um cano de água, tá? Você joga a água por um cano, se o cano não tiver nenhuma bifurcação, a água vai ser exatamente a mesma. Você não está perdendo água. Perfeito, gente? Conseguiram enxergar isso aí? Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é bem coisa chatinha, mas é muito importante. E aí vem a coisa mais importante de todas. É você saber fazer a volta. O que é saber fazer a volta? Esse resistor equivalente aqui, ele nasceu de 3 resistores em quê? Ele nasceu de 3 resistores em série, não foi? Esses 3 resistores em série não deram esse equivalente aqui? Não foi isso que aconteceu? A corrente que está saindo da bateria aqui, ela está passando pelo resistor R1, ela está passando pelo resistor R2 e ela está passando pelo resistor R3. Não é isso? O que você consegue concluir, então? Se a corrente da bateria é a mesma corrente do I-REC, que eu consegui descobrir aqui, eu consigo tirar, pela lógica do circuito, uma das coisas mais importantes que tem. O I-REC vai ser igual ao I do R1, que é igual ao I do R2, que é igual ao I do R3. Ou seja, corrente, quando um resistor equivalente foi gerado por resistores em série, a corrente desse equivalente vai ser igual à corrente desses que o gerou. Nossa, eu falei bonito, né? Acho que não sei nem falar isso de novo. Vocês querem anotar isso ou vocês conseguem entender isso aqui pela expressão aqui? Fala comigo. Só para a expressão tá boa? Tá o suficiente? Fala, Joana. Fala, filha. Pode só falar que a corrente é tipo constante? A corrente no bifurca, entendeu? Isso que é importante. Beleza. O importante é realmente você entender que a corrente que a gente achou, que a gente fez
esse circuito equivalente, fazer o resumo da questão. Por que eu não consegui fazer o ataque aqui? Porque eu não conseguia achar corrente em lugar nenhum, porque eu só tinha uma equação e duas variáveis. Só que no momento que eu transformei isso aqui no equivalente, as minhas duas equações e uma variável virou, desculpa, uma equação e duas variáveis. Eita, me ferrei inteiro. Uma equação e três variáveis, só que eu tinha uma aqui somente. Então eu tinha duas incógnitas. Aqui eu tenho uma equação e três variáveis também. Só que aqui eu tenho o valor de duas incógnitas. Então só sobra uma. Então você consegue achar alguma coisa aqui. E aí como é que você vai conseguir relacionar isso com o anterior? Através disso aqui. Então agora você consegue descobrir o ΔVR1. Quanto que é o ΔVR1? Não é R1 vezes o I do R1? Só que o I do R1 não é igual ao IREC. E eu não consegui descobrir ele aqui quando eu fiz esse equivalente. Então você consegue descobrir a diferença de potencial no resistor R1. Você sabe isso já. Você descobriu isso aqui lá no equivalente. Você consegue descobrir esse cara. Você faz isso para os três. Você consegue descobrir a diferença de potencial em cada um deles. Foi, gente? Ricardo. Fala de novo, não tinha lido. Que a Pamela falou. Tá rapidinho. Um segundo, Pamela. Fala o... Não sei o que foi que falou. Fala. Isso é só para o caso que não tiver bifurcação, né? Porque Calma, vou chegar na bifurcação ainda, relaxa. é porque a corrente ela sabe onde tem menos resistência, né? Eu vou Alguma coisa assim. eu vou chegar lá. Calma, relaxa. Beleza? Isso aqui é caso de série. Daqui a pouco eu vou falar de bifurcação, que é o caso de paralelo. Pamela, o que eu falei foi o seguinte. Eu falei, nem sei, aquilo lá foi uma inspiração. O negócio ali veio do fundo do coração. Agora, isso aí a gente só consegue falar uma vez, cara. Declaração de amor a gente só fala uma vez. Falar de novo é foda. Pede para repetir, tu não consegue. Eu vou tentar. Calma aí. A corrente do resistor equivalente... Ih, já me fudi, tá vendo? Essa aula tá gravada. Você vê de novo lá. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Se esse resistor aqui, ele veio de 3 resistores em série, a corrente que passa pelo equivalente deles, vai passar por eles também. Isso que é o resumo que eu estou falando. Só que eu não falei tão bonito assim quanto eu falei da primeira vez. Eu tinha falado de uma maneira mais bonita. Mas eu acabei falando de novo que dá na mesma coisa. Tá? Entendeu, né? A primeira vez foi mais bonita, concordo. Vamos para o segundo exemplo, que é a questão 2. A questão 2 é a mesma coisa. Estou pegando só casos simples ainda, mas hoje a gente vai fazer ainda um circuito misto. E vocês também vão fazer o circuito misto, tá? Você tem R1 aqui, R2 aqui e R3 aqui. Eu vou abrir essa lista para vocês, porque... Espera aí, rapidinho, gente. Eu sei que vocês estão vendo preto agora. Eu vou abrir essa lista para vocês, fica mais fácil aqui, rapidinho. Um segundo. Física 3. Cadê? Lista 2020.1, 2002. Circuito resistivo. Está abrindo. Daqui a pouco abre. Quando vai abrir o PDF pela primeira vez é inferno. O negócio demora um ano. Demora uma década para ver. Então aí... Tá, acho que abriu. Foi. Deixa eu voltar aqui na questão. É que essa questão você tem outras incógnitas que eu não estava vendo ainda. New share. Tá aqui. Estão conseguindo enxergar aí a questão? Sim. Sim. Nossa, que pessoa nervosa. Sim! Relaxa, filho. Perdão, Ricardo. Fica calma, que a pergunta já passou. Calma, relaxa. Olha só, essa questão aqui, ele fala o seguinte. Ele te dá a resistência, ele te dá a corrente que sai da bateria, ele te dá a DDP da bateria, ele te dá a corrente que passa em R1, ele te dá a resistência R3 e DDP da bateria. Se você tentar começar a pensar já aqui direto, ΔV, se você fizer ΔVR1 igual a R1 vezes I do R1, você consegue descobrir alguma coisa aqui? Não, né? Eu sei a corrente.
mas eu não sei a resistência e nem sei a DDP. Uma expressão, duas incógnitas. Não dá para fazer. O R2 menos ainda. O R3, você tem a resistência, mas você não tem a corrente. Então também não dá para descobrir porra nenhuma. E aqui você tem as coisas da bateria. Você tem tanto a corrente da bateria como a DDP da bateria. Então, de novo, como eu não tenho nada nessa primeira ocasião que a gente olha, a gente vai ter que trabalhar de novo com o circuito. Espera aí. Abriu. Calma aí. Porra, tô me confundindo inteiro. A gente vai ter que trabalhar de novo com a nossa resistência equivalente. A gente vai ter que fazer esse circuito aqui virar um REC. Aqui é epsilon, mais menos. Aqui, o Matheus, como você falou, tá vendo? Aqui a corrente vai bifurcar, ó. Trifurcar. A corrente chega aqui, ela vem para cima, vem para a direita e vem para baixo também. Não é a mesma. Aí, isso aqui vira um REC. Eu não sei se vocês lembram como calcular REC em paralelo, mas REC em paralelo é o somatório dos inversos. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Esse aqui descobre o equivalente. Só que presta muita atenção no que eu vou falar para vocês. Aqui em Física 3, o professor não está muito preocupado se você sabe fazer um negócio de mais de 2. Tá? Tipo 3 assim, com números diferentes. Normalmente, quando você tiver mais de uma resistência, igual, quando você tiver mais de duas resistências numa questão, por exemplo, se tiver 3 resistências em paralelo, é bem provável que elas sejam iguais. Porque para você achar a resistência equivalente de caras iguais, em paralelo é muito fácil. Você não precisa fazer isso aqui igual maluco. Na verdade, vamos supor que todas as resistências são iguais aqui. O que vai acontecer? Vai ficar 1 sobre REC é igual a 3 sobre... Vou chamar todo mundo igual a R1. Vai ficar 3 sobre R1. Todo mundo viu isso aqui? Supondo que isso aqui seja tudo R1, vai ficar 1 mais 1 mais 1. 3 sobre R1. Aí você inverte isso aqui. O que vai acontecer com o teu REC? O teu REC, basta você fazer o quê? Pegar um dos valores da resistência são iguais e dividir por quantas são iguais. Ou seja, se ele botasse, sei lá, 50 resistências com 2 ohms, você faria isso aqui 50 vezes, a prova ia acabar e você estava resolvendo a questão ainda. Tá? Isso aqui já são macetes que eu estou ensinando para você. Se você tiver resistências que são iguais, em paralelo, você pega, para achar o REC daquelas que são iguais, pega uma e divide por quantas são iguais. De uma forma genérica, o REC é igual a um é igual o R divididos por quantos são iguais. Tá? Isso aqui é muito importante. Existe também isso lá no circuito em série, tá? Só que no circuito em série eu não comentei, porque é muito fácil, né? Se essas 3 resistências forem iguais, ficaria 2 mais 2 mais 2, por exemplo. Que é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, se eu tiver resistência em série igual, basta você fazer N vezes uma das resistências, onde N é o número de resistências iguais. É você transformar a soma numa multiplicação. Tá? Isso aí eu sei que vocês sabem fazer. Um outro macete aqui também. Aqui em Física 3, como eu falei para vocês, se tiver 3, vai ser tudo igual. Muito difícil vai ser diferente. Mas se tiver 2, é bem provável que sejam diferentes, mas pode ser igual também. Eu botaria 50% aí de probabilidade. Mas se der diferente, seria você resolver essa expressão aqui, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Seria você resolver essa expressão para 2 somente. Quando você resolve isso aqui, tá? Fica simplesmente o produto sobre soma. Isso aqui, gente, vocês vão ver que nas questões, quando a gente chegar em circuito
a lista de circuito RC, vocês vão ver que tem muita resistência em paralelo, série, misto, carava 4. Vocês têm que saber fazer isso aqui, ó, na lata. Assim, puf, tá em paralelo, puf, faz isso, faz isso. Tem que estar assim, ó. Ah, são iguais, é 1 dividido por sei lá quanto. É assim que eu vou fazer quando chegar a questão de circuito em paralelo, tá? Desculpa, circuito RC de circuito RC. Como eu falei, essas 2 primeiras aulas, a de hoje e de quinta-feira, é introdução para circuito RC. É tudo para você começar a ver o tipo de ataque que a gente faz aqui, para quando chegar a circuito RC você já está mais fácil de fazer. Beleza, gente? Posso apagar isso aqui? Porque isso aqui ocupou muita coisa. Posso ocupar isso aqui? Vocês já anotaram isso aqui? Posso, né? Então, beleza. Já que ninguém se obteve, vou apagar isso aqui. Como eu falei para vocês, como estava lá na questão, eu tive que fazer o equivalente porque eu não tinha nada aqui. Tá? Tudo era incógnita aqui. Só que no momento que eu fizer a lei das malhas aqui, você vai ter epsilon igual a delta V rec, igualzinho lá no de série, que é igual a rec vezes I rec. Aí, só tem um problema até aqui, agora nessa questão. Ó, a gente tem o epsilon, a gente tem o R3, a gente não tem o R1 nem o R2. Então, a gente não consegue descobrir o rec. Ah, desculpa, a gente tem o I-rec também. Ele fala a corrente da bateria na questão. Ele fala qual é a corrente que sai da bateria. E vocês concordam que a corrente que sai da bateria é a mesma corrente que passa aqui no resistor equivalente? Então, essa é a mesma coisa, então você tem esse cara. Então, a gente consegue descobrir o REC. Então, a gente consegue descobrir esse REC aqui. Só que, de novo, eu não consigo descobrir nem R1 nem R2. Aí tu fala, caralho, peraí, fudeu. Usei ele das malhas lá no menor de todos e não consegui descobrir nada. E aí tu começa a ficar meio bolado. O REC, pelo menos, tu descobriu. Só que aqui ainda faltam 2, né? Aqui você tem uma expressão em 2 incógnitas, isso não dá para fazer. Aí tu tem que usar teu cérebro. Se você perceber, gente, se eu chamar isso aqui de A, isso aqui de B, não é a mesma coisa aqui, ó, A e B? Não é a mesma coisa? Então, tanto o resistor R1 está entre A e B, o resistor R2 está entre A e B, e o resistor R3 está entre A e B. Então, isso aqui está em paralelo. Só que o resistor REC também está entre A e B. Qual é a relação que você consegue criar aqui? Você consegue tirar a relação de que o meu delta, tá, gente, vai ser D. Perfeito? Que é a diferença de potencial. Eu vou representar como D, porque eu não tenho como fazer o delta aqui. Então, delta V REC é igual a delta V R1, que é igual a delta V R2, que é igual a delta V R3. Por que isso? Porque todos eles estão entre os mesmos pontos, A e B. Se eles estão entre os mesmos pontos, se você fizer VB menos VA, que é a diferença de potencial, seja para o REC ou seja para qualquer um desses, vai dar a mesma coisa. Não acontecia isso aqui, ó, no série. No série, aqui é A, aqui é B, aqui é C. Esse cara aqui, e aqui seria D, por exemplo. O que é esse cara aqui? Rapidinho. Esse cara aqui é A e esse cara aqui é D. Então, você não pode falar que a diferença de potenciais são iguais. Tá? É diferente desse cara aqui, ó, que eu estou fazendo. Fala, filha. Esse V, que é igual a 100 volts, é o E? Ou Sim, não? seria o epsilon. Deixa eu ver aqui, peraí. Sim, é o epsilon. É a DDP da bateria. Perfeito? É o que ele fala que é 100 volts. Ah, beleza, entendi. Beleza? E o delta V também vai se dar em volts? Sim, delta V é a diferença de potencial. A diferença de potencial é em volts. Ah, tá, beleza. Tá? Você aprendeu isso na P1. DDP. Só que a gente aprendeu através de campo elétrico. Que foi a última matéria que eu dei para vocês.
Todo mundo foi aqui? Todo mundo visualizou que a diferença de potencial vai ser a mesma? Preciso do feedback de vocês. Todo mundo foi? Estou olhando o chat agora. Bruna foi? Não, Bruna, esse foi diante. Pâmela, Priscila, Matheus, Maria. Beleza. Supondo que está todo mundo aqui. Tem gente que eu não chamo, né? Deixa eu ver aqui. As pessoas. Eu fiz isso na turma 2. Tem gente que quase não chama o nome, quer ver? Acho que aqui eu chamo todo mundo. Ó, o Matheus, eu não falo muito com o Matheus. O Bispo sim, mas o Taqui tem o cara do Need for Speed. Ele deve estar jogando agora. A Pâmela, ela fala ali. A Paula Guida também não fala muito. Ah, não, ela fala. Não sei se vocês falam assim. A turma 2 é que... Para quem não sabe, o pessoal não veio, o Matheus do Taquita, esse cara aí mesmo que escreveu, eu fui pedir para ele me ajudar a resolver a questão, o cara abriu o microfone e tava lá o barulho lá do jogo de carro que ele tava jogando assistindo minha aula. Acontece, entendeu? Eu tive essas coisas também. Tô brincando, tá? O barulho de carro é verdadeiro. Agora, se eu me tava jogando ou não, eu não sei. Isso aí, cada um. Mas acontece. Enfim, voltando. Eu descobri, então, que a diferença de potencial no REC é igual em todos eles. E eu sei qual é a diferença de potencial em REC pela lei das malhas aqui. A lei das malhas me fala que a diferença de potencial no REC é igual a epsilon. Porque eu fiz a lei das malhas aqui no cara menor possível. Então, você sabe quanto que é o delta VR1? Quanto que é delta VR1? É R1 vezes IR1. A gente sabe quanto é esse cara aqui. A gente conseguiu descobrir por quê? Por quê? Por causa do equivalente, aqui quando eu fiz a lei das malhas do equivalente e sabendo fazer a volta. Isso aqui que eu falo de saber fazer a volta, tá? Você tem que saber fazer isso muito bem para a próxima questão. Próxima questão vocês vão penar para fazer. Vocês vão ver que é bizarro. Então eu sei isso aqui. A questão me dá a corrente. Eu consigo descobrir quem? Eu consigo descobrir a resistência. Descobrindo a resistência aqui, você mata a resistência aqui. Você consegue descobrir quem? O R2. E aí, se você for para o ΔVR2, ainda não dá para terminar. Por quê? Porque eu sei o R2. Ah, não dá sim. Eu sei o R2, sei a DDP da R2, vou descobrir quem? Vou descobrir a corrente na R2. E no 3, ΔVR3. Alguém falou alguma coisa? A questão da corrente que passa em cada resistor? Não, não dá. Ela só dá a corrente. Peraí, deixa eu ver aqui. Ela só dá a corrente. Ela dá a corrente que sai da bateria e dá a corrente somente no resistor R1. Eu tenho que descobrir tudo possível. Estou descobrindo tudo possível aqui seria olhar para a questão. Eu estou fazendo cálculo aqui e descobrindo as incógnitas. O ΔVR3 é R3 vezes IR3. E aí, com o ΔV, se eu não me engano, aqui ele dá a resistência R3, você descobre quem? Descobre a corrente R3. De outra forma também de descobrir a corrente está em R3. Como vocês sabem, a corrente aqui, ó, a corrente que está chegando no paralelo, a gente sabe o valor dela, e ela vale, se eu não me engano, aqui, vale 26. A corrente a sair da bateria vale 26. Só que eu sei que essa corrente que está chegando aqui, ela está se trifurcando, ela está se dividindo em 3. Não necessariamente iguais. Ela só vai ser igual se as resistências forem iguais. Se as resistências forem iguais aqui, aí se ela se dividir em 3 iguais, que é uma coisa que o Matheus falou. Tá? A gente não pode criar essa relação de que vai dividir igual se olhar para a resistência. Tá? Somente se a resistência for igual. E aí... Fala, Paula. Eu não entendi, desculpa, eu não entendi por que a DDV... Como é que você achou a DDV da resistência 1, da 2 e da 3? Eu sei que você igualou, mas qual é a resistência a equivalente? Tá aqui, ó, na lei das malhas aqui, ó. Eu fiz a lei das malhas no circuito equivalente. Ah, tá, beleza. Eu fiz a lei das malhas aqui. Você tem um Ezinho. Isso, eu tenho um Ezinho, entendeu? Tá, beleza. Lembra, quando eu risco é porque eu tenho. Tá, show, beleza? Obrigada. Foi? E aí, outra forma de descobrir a corrente seria... Você não precisava fazer isso aqui para descobrir a corrente R3. O 26, que é a corrente que está entrando, é o somatório das correntes que estão saindo. Isso aqui se chama lei dos nós.
Como eu tenho o R1, tenho o R2, você consegue descobrir o R3. Um mês para cima. Também dá para fazer dessa forma. Tanto faz, de diversas formas você fazer isso aqui. Tanto que você tenha uma expressão, uma incógnita, e você mantenha a lógica, não faça coisas absurdas, a gente consegue fazer isso aqui. Foi essa questão também, gente? Agora vai vir a parte pesada da aula. Vou precisar total atenção de vocês. Preciso que vocês falem, foi ou não isso aqui? Alguém ficou com dúvida? Foi, né? Agora vai vir a parte pesada. A parte pesada é o circuito misto. O circuito misto é a questão... Cadê? Essa questão 3 aqui, que eu vou até abrir para vocês. Aqui, ó, essa questão aqui. Ele pede para você descobrir a resistência equivalente e pede para você descobrir a intensidade da corrente que passa em cada um dos resistores. Ele quer a corrente que passa aqui, 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 aqui e aqui. Antes de você surtar, tá? Eu vou ensinar para vocês como é que faz isso. Isso aqui, na verdade, é um circuito misto. Como é que você ataca o circuito misto? Você tenta pegar casos particulares e vai diminuindo até ficar um cara só. Mas tem que pegar casos particulares que façam sentido. Por exemplo, você não vai pegar esse com esse e falar que estão em paralelo, porra. E falar, não, fazer R4 e R5 estão em paralelo porque está um embaixo do outro. Como eu já falei para vocês, não acreditem em desenho, tá? Acreditem em pontos. Daí você começa por aqui, começa a fazer um monte de merda e já dá errado. Não é assim. Acredite em pontos. Essa questão, essa aqui está até mais fácil de você ver. Vocês conseguem perceber que... Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês conseguem perceber que o R5 e o R6 estão em série? Que, ó, ele só tem esse ponto em comum, tá vendo? R5 e R6. R5 e R6 estão em série. Vocês conseguem perceber também que esse cara aqui vai morrer? Alguém consegue perceber isso? O R7 não vai entrar na tua... Desculpa, alguém não consegue perceber isso? Que o R7 não vai entrar na tua conta? Isso é uma grande pegadinha que eles adoram a fazer essa pegadinha, tá? Em questão, eles adoram por isso em questão. Não é pouco, não. Tá? O que acontece? Quem não está conseguindo enxergar e não está falando, tá? O que acontece é o seguinte, a corrente, eu vou começar daqui, tá? A corrente a corrente sai daqui. Quando a corrente chega aqui nesse ponto, ela olha para um fio onde não tem resistência nenhuma e olha para um outro fio onde tem resistência. Para onde a corrente vai? A corrente, como já falaram por aí, é preguiçosa. A corrente é igual a gente, aluno de Física 3. Né? Se a prova vier sem resistência nenhuma, você foda-se, vai nela mesma. Tá nem aí? Quanto menos resistência, melhor pra gente, concorda? Isso aqui é o diploma e nunca mais tem que ver nenhum professor na nossa vida. Inclusive eu. Concordo com vocês. Também sou aluna. Então a corrente é igualzinha. A corrente sabe como é que a gente se sente. Tá vendo como é uma coisa natural a gente fazer isso? Se a corrente faz, porque a gente não pode também. Então a corrente, quando ela chega aqui, ela não vem para o R7, tá? Ela vem total para cá. A corrente não passa por R7. Se você quiser entender isso de uma forma matemática, não da forma da preguiça, é só você ver o seguinte. Essa corrente, esse resistor está entre dois pontos aqui, ó. Aqui é A, aqui é A, que é o mesmo ponto. Qual que é a diferença de potencial aqui? A diferença de potencial aqui, quanto que é VA menos VA? VA menos VA não é zero? E o resistor R7 não está entre esses dois As? Então, estou falando, na verdade, que a DDP, esse curto, e esse resistor R7, eles estão em paralelo. Então, quer dizer que a DDP no resistor R7 vale quanto? Vale zero. E como a DDP é R vezes I, como R não pode ser zero, o que sobra? Sobra a corrente ser zero. Então, a corrente que passa na R7 é zero. Perfeito, gente?
foi essa outra forma de você ver também. Forma matemática, menos decoreba, como os preguiça fazem aí. A Maria falando que nem percebeu, normal. Tá? Então, esse meu resistor aqui ele já morre, tá? Na hora de redesenhar meu circuito. Vamos desenhar esse circuito passo a passo lá no nosso whiteboard. Tá aqui. Pô, já esqueci como é que é o circuito. Tem que desenhar bem pequeno, porque esse aqui vai ser foda. Ó, tem a resistência aqui. Tem outra resistência. Vou pedir colaboração de vocês. Eita. Vou pedir colaboração de vocês, tá? Aí, já fiz o primeiro redesenho. Vai ser isso aqui. Já eliminei o R7, tá, gente? Isso aqui. Aqui é o Epsilon. Aqui é o R1. Aqui. Ali é o R2. R2. Aqui é o R3. Aqui é o R4. Aqui é o R5. Aqui é o R6. Por onde vocês podem começar a atacar isso aqui? Vocês começam a atacar. Eu começaria a atacar. Você pode começar a atacar pelo R2 e R3 aqui. Eu vou começar a atacar pelo R5 e pelo R6. Se começar a atacar, vou redesenhar meu circuito somente olhando para o R5 e o R5 e R6. Ficou isso aqui, ó. Ficou isso. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, vou mudar até a cor. Esse cara aqui é o REC. Eu vou chamar de REC1. Quem é o REC1? O REC1 ele nasceu quando eu fiz o R5 e o R6 em paralelo. Não tem problema eu desenhar isso aqui dessa forma, não, né? Vocês conseguem entender que é a mesma coisa que isso aqui, né? Como eu disse para vocês, você tem que começar a se acostumar com isso, tá? Não fica se acostumando muito com o desenho, não. Isso aqui tem o mesmo significado. Quando chegar lá no circuito RC, tem gente que acha que tem diferença nisso aqui, ó. Isso e isso. Não tem diferença não, tá, gente? É a mesma merda. O circuito é a mesma coisa. Então, o que é o REC1? O REC1 é o R5 e R6 em série. Então, já vou calcular o REC1 R5 mais R6. Eles estão em série. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses dois aqui, que vai ser o azul. Eu vou pegar o REC1 e o R4. Vou pegar o REC1 e R4 e vou redesenhar eles. Vou ter o resistor aqui. Vou ter esse aqui. Vou ter esse aqui. E agora eu vou ter somente um aqui. Quem é esse? Eu vou chamar de REC2, que é o azul. O que é o REC2? O REC2 é o REC1 e o R4 em paralelo. Então, o REC2 é produto sobre soma. Só tem dois R4 vezes REC1 divididos por R4 mais REC1. Eles estão em paralelo. Eita, peraí. Eles estão em paralelo. O que eu posso fazer agora? Posso pegar... Eu não posso pegar, por exemplo, isso aqui direto com isso. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Tá feio. Faz com calma. Eu posso pegar esses dois aqui, ó. Esses dois aqui é o R2 e o R3. Eles... Desculpa, gente, saúde. O coronavírus me pegou. Mentira, pegou não, credo. Cadê? Cadê? Acho que me perdi. Ai, Deus. Foi mal. Obrigada.
Obrigado. Aí o R2 e o R3 estão em paralelo. Redesenhando isso aqui, fica isso aqui. Eu só espirro sempre 2 vezes. Vai ficar isso aqui. Onde esse cara aqui, que é o amarelo, é o REC, vou chamar de REC 3. O que é o REC 3? O REC 3 é o R2 e o R3 em paralelo. Então, o REC 3 é R2 vezes R3 divididos por R2 mais R3. Isso que é o REC 3. Aí, o que eu posso finalmente fazer depois de tanto saco? Posso fazer o REC total. São esses 3 em série. Aí vocês vão ver que isso vai sobrar somente um REC só. Quem é esse REC aqui? Que é o REC rosa. Vou chamar de REC 4. O que é o REC 4? O REC 4 nada mais é do que o REC 3 mais REC 2 mais R1. Foi, gente? Por que eu estou tendo que fazer tudo isso aqui? Alguém sabe dizer que eu sou retardado? Não. Eu tenho que fazer isso aqui tudo porque ele está pedindo a corrente que passa em cada um deles. Se você for direto para a fórmula, delta VR igual a R vezes I, eu não sei a diferença de potencial em nenhum deles. A única diferença de potencial que eu conheço é a da bateria. Se eu somente conheço a diferença de potencial da bateria, eu tenho que fazer o REC total, eu tenho que fazer essa ida, porque depois, agora, eu vou ensinar para vocês a fazer também o quê? A volta. Eu já ensinei vocês a fazer ida e volta. Aqui, ó. Eu fiz a ida aqui e quando eu fiz isso aqui, ó, quando eu descobri esses is aqui, é quando eu fiz a volta. Eu relacionei o pequenininho com o cara que gerou. Eu fiz a mesma coisa aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui foi a ida e isso aqui quer dizer a volta. Só que o problema agora é que eu tenho um circuito misto. Você tem que saber muito bem quem é igual com quem gerou, com sei lá o quê. Você vai fazer uma bagunça nisso aqui. Tá? Mas depois fica mais fácil de fazer. Eu não consigo descobrir nada aqui. Eu não tenho diferença de potencial de nada. Não tenho corrente de nada, não tenho nada. Não tenho nenhuma informação. Só tem as resistências. Então, eu tive que fazer ele chegar até o mínimo possível. Por quê? Porque se eu aplicar a lei das malhas aqui agora, eu tenho ΔV REC, eu tenho epsilon igual a ΔV REC. Isso aqui é igual ao quê? REC. Isso aqui é REC 4, né? REC 4 vezes I do REC 4. E agora vocês vão ver a loucura acontecendo, que são todas as voltas. Deixa eu puxar até isso aqui mais para cima, que eu preciso de espaço. E aí, olha só, eu tenho um epsilon, que é o ΔV REC? Tenho, né? Eu tenho esse cara aqui. Eu tenho um REC, o REC 4. Vamos ver se eu tenho o REC 4. O REC 4, ele está em função de todo mundo aqui, né? Eu tenho o REC 1? Tenho, porque eu tenho R5 e tenho R6. Então, beleza. Eu tenho o REC 2? Tenho, porque eu tenho o REC 1 e eu tenho um R4. Então, eu tenho o REC 2. Eu tenho o REC 3? Tenho, porque eu tenho R2 e tenho R3. Eu tenho o REC 4? Tenho, porque eu acabei de descobrir o REC 3, acabei de descobrir o REC 2 e eu tenho o R1 também. Então, eu tenho o REC 4. REC 4 é uma incógnita conhecida. Então, você tem esse cara aqui também. Quem é que você consegue tirar? Você consegue tirar a corrente que está passando no resistor equivalente em 4. Todo mundo foi até aí? Todo mundo foi até aqui? Foi? Agora, por favor, prestem atenção. Que agora vai começar a treta. Vou até botar assim, ó. Volta 1. O que é a volta 1? Eu fazia a primeira volta. O que é a primeira volta? Você passar daqui para cá. Então, seria esse primeiro aqui que eu vou chamar de verde até. A volta 1. A volta 1
que eu posso criar de relação da volta 1? Quem foi que criou o REC 4? Não foram 3 resistores em série? O que eu consigo concluir, então? Que na volta 1, o I REC 4 é igual o I R1, que é igual a I REC 3, que é igual a I REC 2. Porque o cara que criou o R4, o REC 4 foram 3 resistores em série. Perfeito, gente? Fiz a volta 1. Foi todo mundo? O objetivo dele é descobrir a corrente de todo mundo. De todos os resistores. Eu já descobri qual corrente aqui. Eu já descobri a corrente do resistor R1. Aqui, ó. Já descobri que a corrente do resistor R1 é igual à corrente do REC 4. Se vocês pararem a perceber, realmente é, né? A corrente da saída da bateria aqui não é a corrente que está passando no REC 4? Só que o R1, olha aqui, ó. O REC 1, antes de uma corrente se bifurcar, a corrente que está saindo da bateria, ela não passa por R1 antes dela se bifurcar. Então é óbvio que a corrente que está saindo da bateria é a mesma corrente que está passando no R1, que é a mesma que está passando no REC 4. Então é óbvio isso aqui acontecer. Não pode ser diferente. Isso aqui, desculpa. O REC 4 ser igual a R1. Se você olhar para o desenho, é isso que está acontecendo. A corrente sai da bateria, passa por R1 primeiro, sem bifurcar, sem nada. Você não pode afirmar que vai ser a mesma corrente, porque o que vai acontecer nesse nó aqui? Nesse nó, ela bifurca, tá vendo? Então você não pode falar que a corrente vai ser a mesma. Você não pode falar isso, por isso que a gente vai ter que descobrir, fazendo essas voltas aqui. Beleza, gente? Então já descobri a corrente desses 3 caras. Volta 2. A volta 2 foi com o REC 3. O REC 3... O REC 3, antes dele nascer, ele era o quê? O R2 e o R3 em paralelo. E o que eu sei de paralelo quando eu faço a volta? Eu sei que a DDP no REC 3 vai ser igual a DDP no R2, que vai ser igual a DDP no R3. Porque esse REC 3 veio de 2 caras em paralelo. Foi o que eu expliquei aqui para vocês. Ó. Se o REC ele surgiu de 3 caras em paralelo, a DDP do REC vai ser igual a DDP desses que o gerou. Então, eu conheço a DDP deles. Se eu conheço a DDP, olha aqui, ó. Se eu conheço a DDP do R2, eu posso igualar isso aqui, ó. Eu não posso igualar isso aqui a R2 vezes IR2? Não posso igualar isso? Mas primeiro eu tenho que achar o quê? A DDP do REC 3, que eu não achei ainda a DDP do REC 3. Esse cara aqui é de uma incógnita. Ó, de novo, vou riscar. Eu sei esse cara aqui, sei esse cara, sei esse cara, sei esse cara por causa disso aqui. Eu tirei essa relação da volta 2. Só que eu só posso fazer alguma conta aqui se eu conseguir calcular algum deles. Se eu vier para cá direto, você não consegue fazer nada, porque você não tem a corrente e nem a DDP. Mas você consegue calcular a DDP do REC 3. O que é a DDP do REC 3? A DDP do REC 3, ela é o REC 3 vezes o I do REC 3. E o I do REC 3 está aqui, ó. Olha o I do... Eita. Olha o I do REC 3 aqui que eu risquei. O I do REC 3 é igual ao I do REC 4. Então, a gente sabe quem é esse cara aqui por causa da volta 1. E a gente sabe quem é o REC 3 por causa daqui, ó. A gente sabe quem é o REC 3. Então, você consegue descobrir quem? O ΔV REC 3. Descobrindo o ΔV REC 3, você pode usar a volta 2 para descobrir a DDP do R2. Está aqui, ó. Então, você sabe esse cara agora. Como você sabe esse, você descobre quem? Esse. Esse cara aqui é a mesma coisa que o de cima.
como eu descobri a DDP no REC3, eu descobri também a DDP no R3. Então, você também consegue descobrir a corrente que está passando ali. Você sabe esse, você consegue descobrir essa corrente aqui também. Tá indo, gente? Preciso do feedback de vocês. Tá indo? Eu falei para vocês isso aqui, eu avisei. Assistam a aula antes, porque pode ser que seja... Ricardo, Oi. é só uma dúvida. Acho que você falou antes que tipo, se eles estivessem em paralelo, as correntes somando ia ser a corrente do R1. Mas nesse caso, vai ser ou não? Vai ser também. Só que eu não preciso nem... Tá vendo que eu nem tô trabalhando com soma de nada? Só tô trabalhando com igualdade. Mas se você quiser, ó, o I do REC 4, que é esse cara aqui, que é a minha coisa do R1, com certeza vai ser a soma do I do R2 com o I do R3. Então, você nem precisava fazer... Você não precisava, por exemplo, ter feito esse último passo aqui para descobrir a corrente do R3. Você podia simplesmente diminuir o I do REC 4 do I do R2. Aí você ia achar o I do R3, entendeu? Beleza, então tá. Você podia ter feito dessa forma também, não tem problema. Beleza? Só que eu sempre tento trabalhar só com igualdade. Trabalhar com igualdade é mais fácil. Agora, vamos para a volta. Deixa eu ver no vídeo que o pessoal falou. Sim, mas é melhor fazer para depois fixar, com certeza. Tá? Por isso eu até falei para vocês assistam essa aula aqui, porque isso aqui, por exemplo, quem já assistiu uma vez, não lembro quem foi que assistiu. Provavelmente, quando está vendo agora de novo explicado, vai fixar melhor, entendeu? Essas coisas são mais pesadas, acabam sendo um pouco mais pesadas, mas é sempre esse passo a passo, tá? Agora, fazendo a penúltima volta, volta 3. Aconselho vocês a refazerem nessa lista. A fazer essa questão, né? Tem outras questões também de circuito misto aqui na lista. Essa lista é muito importante. Por mais que seja uma revisão do ensino médio, tá? Ela é muito importante para vocês fixarem bem essa brincadeira aqui de volta. A volta 3, quem é a volta 3? É o REC 2, que surgiu a partir do REC 1 e o R4. Então, a volta 3, o que eu consigo concluir da volta 3? Eu consigo concluir da volta 3 que a DDP do REC 2 é igual a DDP do REC 1 e igual a DDP do R4. Então, eu consigo concluir que ΔV do REC 2 é igual a ΔV do REC 1, que é igual a ΔV do R4. Eu tenho que descobrir isso aqui, ó, ΔVR4 é igual a R4 vezes I do R4. O que eu tenho que descobrir, deixa eu ver aqui, o que eu tenho que descobrir, o que eu sei por enquanto é só esse cara. Para eu descobrir a corrente, eu tenho que descobrir a diferença de potencial no R4. Nossa, esse quadro está horrível. Eu tenho que descobrir a diferença de potencial no R4. Só que para descobrir a diferença de potencial no R4, basta eu descobrir a diferença de potencial no REC 2. O que é a diferença de potencial no REC 2? A DDP no REC 2 vai ser o REC 2 vezes o I do REC 2. Vamos ver se eu tenho todos eles? O REC 2 eu sei que eu já tenho, né? Vamos ver se eu tenho o I do REC 2? O I do REC 2 está aqui, ó. Merda. O I do REC 2 está aqui, ó. Tá vendo? Olha o I do REC 2 aqui, ó. Eu descobri lá na volta 1, que é igual ao I do REC 4. Então tem esse cara aqui também. Com isso eu descobri isso. Descobrindo isso pela igualdade da volta 3, você descobre isso. Descobrindo isso, você descobre a corrente. Foi, gente? E a última volta? A volta 4. A volta 4 é o REC 1 virando R5 e R6. O REC 1 ele nasceu do R5 e R6 que estavam em série. Então, a volta 4 vai ser o I do REC 1 é igual a I do R4, que é igual... R4 ou R5?
R5 e R6. É igual ao I do R5 igual a I do R6. Então, se eu descobrir o I do REC 1, eu descubro as correntes que faltam. Para descobrir o I REC 1, olha aqui, ó, ele gritando aqui para mim, ó. O que é DDP do REC 1? A DDP do REC 1 é o REC 1 vezes o I do REC 1. Como eu sei esse cara, o REC 1, e eu sei a DDP do REC 1 porque eu sei a DDP do REC 2, você descobre o I do REC 1. Descobrindo o I do REC 1, você descobre as correntes em R5 e R6. Como a Paula falou, você tem outra forma de calcular também. Você sabe aqui, ó, nesse nó, você sabe que a corrente se bifurca aqui e ela volta aqui com o mesmo valor da bateria. Que a corrente sai daqui, se separa em duas, e quando ela chega aqui, ela chega com o mesmo valor. As duas se juntaram de novo e chega aqui nesse nó. Você sabe a corrente que está chegando aqui nesse nó. E ela se separa em duas. Como eu já sei a do R4, tá aqui, ó. Para você descobrir que passa no R5 e no R6, que vão ser as mesmas, que estão em série, basta você fazer a lei dos nós, que é a subtração. Você acha esse, diminui desse, e você já acha direto o I do R5 e R6. Pode ser dessa forma também. Eu prefiro trabalhar com igualdade. Cada um trabalha com o que quiser. Oi, gente? Foi isso aqui também? Alguma dúvida? Foi mais complexo isso aí. Aí tem que saber aprender isso. Tu quer ver? Vou mostrar o porquê que vocês têm que aprender isso aqui. Tá? Deixa eu abrir aqui a lista de circuito RC. Nosso objetivo é chegar aqui, ó. Nosso objetivo é chegar aqui, ó, por exemplo. Cadê? Olha aqui. Olha essa aqui, por exemplo. Essa questão. Daqui a pouco, na próxima aula, eu vou ensinar para vocês associação de capacitores, tá? Capacitor em série e paralelo. É muito fácil. É parecido com capacitor em resistores em série. E o ataque é exatamente igual. Tá? Você vai diminuindo, você compacta para depois fazer a volta. Deixa eu ver, cara, isso fica muito simples depois que vocês fazem umas 3, 4 questões. Mas fica muito fácil de fazer. Essa lista aqui, isso aqui eu não sei porque tá assim, né? Isso aqui eu tenho que corrigir. Mas, enfim. Quando a gente for atacar essa questão aqui, por exemplo, que é o nosso objetivo na aula de quinta-feira, quando você vira isso aqui, gente, já é o seguinte, ó, esses dois em paralelo, R1 e R2 em paralelo. Ele fala que R1 e R2 são iguais. Você vai ficar fazendo conta 1 sobre REC igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2? Não. Tá em paralelo, são dois iguais? Pega 1 e divide por 2. Como cada um vale 1000, então já sabe que esse REC aqui vale 500. Aí você depois pega esse REC aqui. Esse cara com esse cara. Como eles estão em série, um vale 500, outro também vale 500. Qual que é o REC disso aqui tudo? Isso aqui tudo é visto pela bateria como um cara só de 1000. Acabou. Isso que eu quero que vocês façam. Aí, se porventura ele pede para vocês calcularem, por exemplo, a corrente em cada um deles, você sai fazendo a volta, que nesse caso aqui não acontece, tá? Mas você tem que bater a cara já direto e saber fazer isso aqui. Por exemplo, aqui já é um pouco mais bizarro. Isso aqui, ó, você tem esses 3 em paralelo e o REC desse com esse aqui em série. Vocês vão ver que eu vou falar para vocês que esse R aqui tu deixa quieto. A gente não faz REC desse cara aqui, tá? E provavelmente esses 3 aqui vão ser iguais. Como eu falei para vocês. Se tem mais de 2, com certeza é igual, tá? Quer ver? Ó, R1 igual R3 igual a R4 igual a R5. São todos iguais. Como eu falei para vocês, não estão preocupados se sabem fazer soma de inverso. Estão preocupados se vocês sabem ser ágeis, tá? Então, nosso objetivo todo da aula de hoje, da aula de quinta, é para a gente chegar nessa lista aqui e não travar tanto. Por isso que é importante vocês fazerem a lista, tá? Para estarem prontos com isso para a aula, para a lista
1 e a lista 2 da aula P2 já prontas para a aula de exercício de circuito RC, tá? Mas, deixa eu ver aqui, não é essa. Com vocês rapidinho antes de acabar a aula. Só isso aqui, vocês estão vendo aí a questão 4? Está vendo aí a questão 4? Quem me responde, por favor? Sim. Essa questão aqui, gente, não fica com medo disso aqui, ó. Isso aqui é um voltímetro. O que é o voltímetro? Ele nada mais, nada menos do que marca a diferença de potencial. E isso aqui é um amperímetro. Ele marca a intensidade da corrente que está passando por esse fio aqui. Mas quando vocês forem desenhar esse circuito, prestem atenção que eu falei isso aqui 20 vezes na aula, depois umas 2, 3 pessoas vieram perguntar sobre isso. Então anotem isso. Quando vocês forem redesenhar esse circuito aqui, vocês não levam em consideração esses voltímetros, tá? Esse circuito aqui, ele está exatamente assim, ó. Ele é isso aqui, ó. Ele é isso, esse circuito é isso aqui. É isso aqui que é esse circuito. Não tem esse fio aqui. Esse fio aqui nada mais é do que vocês, não sei se já pegaram um voltímetro, tá? Não teve laboratório de física 3, né? Então vocês provavelmente não pegaram ainda, não sei. Mas o voltímetro é o que você mede a DDP. Você pega assim uma maquinazinha, aí tem dois palitinhos assim. Aí você encosta em 2 pedaços diferentes. Aí ele vai te dar a diferença de potencial. Isso aqui nada mais é do que você fazendo isso, você tendo um medidor ali, tá? Então isso aqui, na verdade, a única coisa que ele está fazendo é te perguntar, em outras palavras, ele está perguntando assim, quanto que vale a DDP no resistor de 2 ohms? É isso que ele está perguntando na questão. Aqui ele está perguntando quanto que vale a resistência, quanto que vale a corrente na resistência de 4,8. Na nossa questão, seria análogo se eu perguntar isso aqui para vocês. Ó. Vamos supor que eu ponha um amperímetro aqui. Ó. Minha guia apagou. Professora, aproveitando que ela está gravada, tem uma reunião de estágio agora. Eu vou ter que sair, beleza? Beleza, filho. Ó, vamos supor que isso aqui tem um perímetro aqui. E eu tenho um voltímetro aqui, ó. Eu tenho um voltímetro aqui. Tem um voltímetro aqui, tá? Quando eu fiz essa questão, eu levei em consideração esses 2 caras? Supondo agora, botando eles ali, não, você vai fazer exatamente igual, como se não existisse. Só que o que é eu perguntar para você qual é a marcação do perímetro? É você me dar a resposta de qual é a corrente no R3. Então, a resposta da marcação do perímetro seria isso aqui, ó. Essa aqui seria a resposta da marcação do perímetro. E qual seria a resposta da marcação do voltímetro? A marcação do voltímetro seria isso aqui, ó. A DDP no R4. Essa aqui é a marcação do voltímetro. Ela vai marcar exatamente a diferença de potencial no R4. É isso que está perguntando na questão, tá? Não quero, então, que vocês se surtem por causa disso aqui, tá? Aqui, nessa questão, é parecida também, ó. Essa questão aqui, ele já te dá a medição do voltímetro aqui que está entre o R5. Então, ele está falando para você aqui, em outras palavras, que a DDP do R5 é igual a quanto? 6 volts. E a corrente que está marcando aqui, o amperímetro está marcando uma corrente de 0,2 ampere. Então, ele está falando que a corrente no R5 é de 2 ampere. Então, a corrente chega aqui, ela se trifurca. Isso aqui não existe, tá, gente? Não vai pensar na corrente do para baixo. Pensa como isso aqui não existisse. A corrente vem para cá e vem para cá. Aí, qual é a medição aqui? 0,2. Essa corrente é exatamente a corrente que está passando no R5. Tá? Então, é isso que está dizendo para você, o que está marcando ali. Então, não fique com medo disso de voltímetro e amperímetro. Beleza, gente? Aí tem essa questão aqui, ó. Só comentando com vocês aqui antes de terminar a aula. Essa questão aqui foi aquela que eu comentei com vocês, né? Na aula de hoje. É a questão legal de fazer. E essa questão aqui é uma questão um pouco mais complexa. Ela é de 2 períodos atrás, só que ela não era bem assim. Na verdade, de novo, você tinha um capacitor aqui
e tinha um capacitor aqui. Se vocês tentarem fazer o caminho da corrente aqui, cara, vocês vão se ferrar, tá? Porque esse circuito não está bem assim. O circuito está um pouco diferente. Beleza, gente? Não é difícil ver não, tá? Se esse ponto aqui é ponto A, aqui pode chamar de ponto A também. Ele até chamou de B aqui, mas também aqui está passando por um curto, aqui também seria A. Então você tem, ó, entre A e A, você tem um curto e tem um resistor. Então esse curto está em paralelo com esse resistor. E entre A e B, que ele chamou aqui, que por mim eu chamo de A e A também, você tem outro curto e tem outro resistor também. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui, esse circuito, ele está assim. Calma aí. Tem alguém falando aí alguma coisa? Então, não confie em corrente nem em geometria. Confie em Deus. Eu sou agnóstico. Confie em quem tu quiser. Estou falando o seguinte, você não pode confiar direto no desenho, entendeu? Você tem que confiar no ponto a ponto. Perfeito, Bruno? Somente se o circuito já estiver diretamente desenhado, tipo, igual aqueles outros que a gente fez bobinhos, entendeu? Que lá você não teve muito que se preocupar. Aqui, por exemplo, você tem, ó, como vocês viram, entre A e A, um fio. Entre A e A, uma resistência. Aqui você tem entre A e A um fio e entre A e A outra resistência. Então, você tem isso aqui, ó. Pode ser desenhado dessa forma. É isso aqui que acontece. Aí você tem o R3 lá. Aí tem a bateria aqui. É isso aqui que está acontecendo. Então, agora sim você pode fazer o caminho da corrente, Bruno. A corrente sai daqui, vem aqui para baixo, vem aqui para baixo. Vocês dois resistores estão em curto e depois vem para cá. Então, na verdade, no primeiro caso, você só tem essa resistência aqui. Entendeu? Por que esse ponto B você falou que pode ser A? Porque está passando por um curto aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é um curto, aqui também é outro curto. Quando é curto, é a mesma diferença é o mesmo potencial. A diferença de potencial entre A e B é zero. Quer dizer, então, que o potencial é o mesmo. Entendeu? Aqui já é um pouco diferente, ó. Isso aqui é para vocês fazerem. Só estou dando ideia para vocês que eu estou sendo bonzinho até. Aqui, por exemplo, ó, aqui você não pode falar que esse ponto é igual a esse. Aqui realmente, se chamar de C, aqui é A, aqui também vai ser A, aqui é B. Então, você vai ter isso, isso e isso aqui, ó. Aqui é C, aqui é A. De A para A é como se fosse daqui até aqui, ó. Vamos perder um tempo com isso. De A para A, depois B e depois o cara aqui. Nesse caso aqui, os três resistores estão em série. Entendeu? Cada caso é um caso. Perfeito, gente? Aí depois você redesenha realmente da forma correta, aí sim você pode ver o caminho da corrente. Beleza? Enfim, é isso aí por hoje. Deixa eu parar aqui, ó.